Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde, né? E paz para que a gente possa continuar a nossa disciplina. Bom, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Fiz um slide básico, só para que a gente possa ter mais ou menos uma noção do que nós vamos trabalhar. Bom, dando continuidade no assunto, nós vamos falar sobre gestão, mas a gestão agora numa perspectiva democrática, né? No âmbito da gestão escolar. Assim, passa aqui o slide. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão, né, a gestão democrática. Ela é entendida como a participação afetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, né, e aí entra pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, né, além da administração dos recursos da escola, enfim, em todos os processos decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as semelhanças e as diferenças da organização do trabalho pedagógico em relação às outras instituições sociais na aula passada, nós vamos enfocar os mecanismos, né, os mecanismos pelos quais se pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática na escola. Então, nesse sentido, né, está posto no Plano Nacional de Educação que a gestão deve estar inserida no processo de relação da instituição educacional com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilização dos mecanismos, né, de construção e de conquista da qualidade social na educação. Nesse sentido, para a efetivação da gestão democrática, da gestão, é defendida algumas ideias, né? Quais são elas? Enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, na construção de um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os agentes envolvidos na escola. Quem são esses agentes? Os diretores, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativo, vigias, auxiliares de serviços, né? Também no apoio efetivo das comunidades, da comunidade, na verdade, à escola, ou pode ser também das comunidades, como participante ativo e sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho escolar. A gestão democrática, ela implica um processo de participação coletiva, né? Então, a gente não pode pensar de uma forma individualizada. E a sua efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, né? Bem como a implementação do processo de escolhas de dirigentes escolares. Além da participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e na definição da aplicação dos recursos recebidos pela escola. A gestão democrática na escola deve ser observada nos seguintes pontos básicos, né? Quais são esses pontos básicos? Os mecanismos de políticas de gestão na educação, participação da comunidade escolar e a garantia do financiamento das escolas pelo poder público. Para que haja a participação efetiva dos membros da comunidade escolar, é necessário que o gestor, em parceria com o conselho escolar, crie um ambiente propício que estimule os trabalhos, né, em conjunto, que considere igualmente todos os setores, coordenando os esforços de funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, alunos e pais envolvidos no processo educacional, né? O que se pensa em alguns lugares sobre os diretores, né, nessa perspectiva de gestão democrática? Em grande parte dos locais onde nós temos a gestão democrática implantada que funciona de uma forma efetiva, né, as eleições para esses diretores, elas se dão normalmente a cada 2 anos, né? E aí eu estou falando de eleição, né? A eleição leva em consideração
porque os alunos acham que a comunidade, na verdade, a comunidade escolar inteira pensa, vota, né, porque todos têm direito, têm vez. E como acontece nas eleições presidenciais, governamentais, de prefeitos, municipais, né, existe o tempo para a inscrição dos candidatos, né, homologação das inscrições, período de campanha, né, e, e aí sim é feita a eleição. Nessa eleição, participam com votos 4 segmentos funcionais da escola. Né? Quem são? Os alunos, os pais, os professores e os funcionários. Como em toda eleição séria, né, e respeitada, tudo é publicado em um diário oficial, né? Desde o edital de convocação até o resultado final das eleições. Já em relação aos diretores municipais, né, eles normalmente são indicados pela Secretaria Municipal. Em alguns lugares isso não acontece também, né, se pensa nessa questão das eleições, mas normalmente é o que a gente vê aqui no Maranhão, a indicação dos diretores. São nomeações, né, que podem ser revogadas a qualquer momento, por pedido do diretor, dos diretores nas secretarias municipais. Bom, a escola, a autonomia e a articulação. Essa outra. A escola, ela deve conquistar a sua autonomia, mas ela não é uma entidade isolada. Isso tem que ficar muito bem claro. Tá? A escola, ela se articula ao sistema de ensino por meio do processo de autorização de funcionamento pelos órgãos competentes. A escola, ela garante a sua inserção legal no sistema. Dado o caráter público da instituição escolar, decorre a sua obrigação de interagir com as demais escolas da rede, né, com o órgão gestor central, em geral, as secretarias de educação, com os conselhos municipais, né, ou estaduais, né, de educação, enfim. E aí tem vários fundos, né, que têm aí garantido o sucesso da boa qualidade do ensino, como, por exemplo, a merenda escolar, enfim, alguns programas como Bolsa Família, enfim. Decorre ainda, né, a sua obrigação de prestar contas à sociedade do trabalho educativo realizado, é uma coisa que praticamente as escolas não fazem, né? Como que vocês veem essa questão? Eu, particularmente, não vejo muito isso. Mas para se pensar em gestão democrática, né, a gente tem que pensar também nesse quesito. E a prestação de contas, a gente tem que prestar uma conta para a sociedade. A autonomia da escola, ela se dá de forma corresponsável dentro de um marco comum legal e de orientações político-pedagógicas extensivas ao sistema de ensino. A escola, ela precisa participar ativamente dos órgãos e instâncias normativas e deliberativas da rede, né? Como os conselhos, o fórum, como se aliar ao plano municipal ou estadual, enfim. Os órgãos gestores, por sua vez, têm a obrigação de agir com democracia, respeitando a autonomia das escolas. As chamadas ordens de serviços devem ser constituídas por documentos democraticamente discutidos, o que pode vir a assegurar um trabalho coletivo, garantindo, então, a qualidade, a rede, o sistema como um todo e a cada uma das unidades escolares. Vamos falar aqui um pouquinho agora, para ser breve, tem muita gente que tem problema com a internet, os resultados móveis, então vou fazer os vídeos mais resumidos. Vamos falar aqui sobre o gestor escolar e as novas competências. Bom, foi a Constituição de 1988 que colocou em cena o termo gestão democrática, né? Mais participação de pais e comunidade, seja para eleger o diretor, seja para ajudar a tomada de decisões.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, trouxe mais uma novidade, né? Qual foi ela? A necessidade de cada escola preparar o próprio projeto pedagógico, antes definido pela Secretaria de Educação, sem a participação dos professores. Isso ampliou a responsabilidade do diretor sobre as questões pedagógicas e a gestão da equipe. Paralelamente, surgiram demandas administrativas, né, incluindo novos alunos, e na esfera financeira, já que as escolas começaram a receber recursos financeiros diretamente e precisaram agora administrar e prestar conta desses recursos. Em apenas 25 anos, né, o diretor escolar ele foi obrigado a trabalhar com um novo perfil, né, um novo perfil de aluno. Que novo perfil de aluno é esse que eu falo? É o aluno como protagonista da educação, né? O aluno, a educação ela começou a ter foco no aluno, na aprendizagem. Aquilo que eu já falei para vocês várias vezes sobre o que antes o foco era no ensino, hoje o foco é na aprendizagem, o foco é no aluno. Aprender a conversar com interlocutores que não fazem parte do seu cotidiano, gerir os recursos financeiros, preocupar-se com a qualidade dos profissionais e pilotar a construção de um projeto com foco na aprendizagem, né? Isso vem ser uma nova competência, né? Para ajudar, várias redes começaram a organizar a gestão da escola na forma de um tripé, né? Além do próprio diretor, ganham espaços o coordenador pedagógico, com foco na formação do professor, o supervisor de ensino, capacitado como agente da Secretaria da Educação, que forma e auxilia gestores, né? Isso é importante a gente salientar. Mas em muitos lugares a gente não vê essa questão. A gente vê um supervisor que ele trabalha como coordenador pedagógico, como supervisor, e as demandas são sempre atrasadas, enfim. Dentro de algumas escolas, a função coordenador pedagógico nem sempre é muito bem delimitada, né? Só para reforçar essa minha fala. Muitos acham que o profissional que exerce o cargo é o auxiliar do diretor, né, para as questões burocráticas. Outros acreditam que cabe a ele resolver os problemas disciplinares dos alunos. E o pedagógico, que está na denominação do cargo, quase sempre vem ser esquecido, né? Só que essa palavra que define a tarefa do coordenador, né, fazer com que os professores se apropriem na prática de sala de aula, para que os alunos aprendam sim, é que deve ser entendido como função desse profissional. Para isso, né, ele só tem um caminho: realizar a formação continuada dos docentes da escola. A necessidade de haver formação continuada, ela só surge quando o professor é visto como um profissional que deve sempre aperfeiçoar sua prática ao fazer um trabalho de reflexão sobre ela. É aí que surge o papel do formador, do coordenador pedagógico, que se torna imprescindível para orientar o processo. Bom, aí eu faço um questionamento para vocês, né? Já querendo afunilar o conhecimento da nossa disciplina em si, como uma tarefa de casa. Como se aplica, né, a gestão democrática, o papel dos profissionais da educação no ensino médio? Eu acho que é algo que a gente começa a refletir sobre. Possivelmente amanhã vocês terão uma outra aula falando sobre os padrões de competências do diretor da escola e mais alguns outros assuntos. Mas por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Saúde a todos.